Olá, seja muito bem-vindo ao PodEco, o podcast mais biodiverso da internet. Nós somos alunos de doutorado, no caso do PPG-CND, Sociedade de Natureza e Desenvolvimento, aqui da UFOP, Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém. E eu sou Caroline Braga, gestora ambiental por formação, Kelly Cordovil, também apresentadora do podcast, zootecnista. E hoje nós vamos receber dois também pesquisadores do PPG-CND, do Doutorado em Ciências Ambientais, o Gisele Salatiel, que é biotecnólogo, Salatiel Dias, e Flávio Assis, que também é biotecnólogo e pesquisador. Hoje falaremos de um tema muito quente, principalmente para cá, para a região do Baixo Amazonas. A gente vai falar sobre a ecologia integrativa de águas doces, e aí a gente vem trazendo, e conservação da biodiversidade, e aí a gente vem trazendo uma visão do autor Geert Geist. Então, o artigo que estamos trazendo hoje, ele trata-se de uma revisão de literatura, onde Geist ele traz alguns conceitos e discussões, bem como diálogo com outros autores sobre a ecologia integrativa de água doce e a conservação da biodiversidade. Diante disso, eu gostaria de saber de você, Flávio, como quais são as principais ameaças à biodiversidade de água doce? Eu lhe pergunto isso porque estamos na Amazônia, que nada mais é do que o mais importante sistema hidrográfico, da bacia hidrográfica. Então, diante disso, quais são essas ameaças à biodiversidade? Sim, né? Primeiramente, olá aos telespectadores, obrigado, meninos, pelo convite, tá? Dou olá também aqui para o nosso colega pesquisador Salatiel. Então, essas ameaças da biodiversidade da água doce, elas incluem aí principalmente 5 tópicos, que vem ser aí a superexploração presente nessas águas doces, a poluição da água também, muito importante, a degradação dos habitats também vem ligado aí à poluição, modificações do fluxo da água para onde está indo, essas alterações pesam muito também, e também invasões por espécies exóticas, que tem em vários lugares, e a gente consegue ver aí que elas degradam bastante esses habitats. E também mudanças ambientais e climáticas, elas vêm afetando muito nessas ameaças à biodiversidade, tá? Principalmente os ecossistemas de águas doces, lóticos e lênticas, eles são particularmente vulneráveis devido a conflitos múltiplos de usuários dessa água, porque toda hora, de todos os locais, sempre há uma exploração diferente em cima desses rios, desses lagos, de todos esses ecossistemas de água doce, certo? Entendi, Flávio. Muito interessante. Agora, eu gostaria de falar, que na verdade que o nosso público também consiga entender. Nós somos da área ambiental, então a gente já tem mais, querendo ou não, mais familiaridade com certos termos. E eu queria que um de vocês nos explicasse, e também para os nossos telespectadores, o que de fato são essas comunidades lóticas, esses ambientes lênticos. Se ele puder trazer isso, eu acho que seria bem interessante para o nosso público. Então, pessoal, primeiramente quero agradecer a vocês pelo convite, tá, meninos? Então, tentando exemplificar o que o Flávio falou, ecossistemas lênticos são caracterizados por água sem fluxo, tá? E os ecossistemas lóticos são caracterizados com água com um sistema de fluxo corrente. E aí a gente vai ter aqui o exemplo de alguns lagos que tem na cidade, e aqui o rio, isso. Alguns riachos, alguns igarapés que tem uma correnteza bem forte, O mais clássico exemplo que nós temos aqui na cidade de ecossistema aquático lótico é o nosso Rio Tapajós. Tá? Sério? Um alto fluxo e essas pântanos, lagoas, a gente já caracteriza como um ecossistema lêntico. Tá? E quais são os tipos de animais? Existe uma variação de um ambiente para o outro, de um ecossistema para o outro? Sim. Nos ecossistemas lênticos, nós temos a proliferação de organismos que conhecemos como produtores, que é musgos, algas, coisas que conseguem se proliferar na água parada. Já nos lóticos, que é a água em movimento, a gente já tem outros tipos de organismos, os próprios peixes, pequenos crustáceos como camarão, enfim, vários outros tipos de animais. Tá.
Então, meninas, a gente também sabe, né, que o sistema de ecossistema aquático, ele é muito diverso e tem uma biodiversidade incrível, é muito rica, né? O que vocês podem nos dizer sobre isso? Então, né, como você mesmo disse, os ecossistemas aquáticos, eles são os ecossistemas mais biodiversos que a gente tem no nosso planeta, né? Que eles vêm aí desde esses ecossistemas quimioautotróficos nas cordilheiras vulcânicas até lagos e riachos. A diversidade desses ecossistemas aquáticos, principalmente de água doce, eles incluem diferentes tipos de água, sistemas ribeirinhos e seus ecótonos. Salatiel, acho que ele mais aprofundado, sistemas ecótonos. Bom, falando a um grosso modo, o ecótono é um ecossistema que surgiu como se fosse uma fronteira, sabe? É uma região fronteiriça, que ele pega tanto parte de um ecossistema quanto parte de outro. Aí vira um ecossistema próprio, a gente chama de ecótono, que é algo que surgiu entre um ecossistema e outro. Sabe aquelas áreas adjacentes? Pois é, mais ou menos isso. Então é um mesclado entre dois tipos de ecossistemas, né? Pode ocorrer das duas formas. E essas espécies, sabe me informar se elas podem se adaptar a cada um deles ou elas ficam ali nessa faixa onde houve essa... Então, né, do jeito que você falou, tem muitos fatores que eles vão realmente se dividir aí, que é disponibilidade de luz, salinidade, temperatura, quantidade de gases dissolvidos na água, né? Eles vão literalmente separar em escala as espécies ali presentes, tá? Em cada ecossistema. E também fala a questão do pH, que conta com a acidez da água. Isso também é um fator limitante para presença de certas espécies, né? Então, algumas espécies são tolerantes a esse tipo de pH da água e tem outras que já não toleram. Então elas procuram migrar para outras áreas que as quais eles conseguem se adaptar melhor. E algo interessante é que nos ecossistemas aquáticos, estima-se que cerca de 10% das espécies de animais do nosso planeta estão presentes nele. Muito interessante. E agora que a gente já falou, né, já abordou sobre essa grande diversidade que existe nos ecossistemas aquáticos, eu vou trazer um pouco pro artigo, né, do GUST, que a gente estava falando aqui inicialmente. E esse artigo, ele fala sobre diversas ameaças, né, nesse ecossistema, principalmente o de água doce, no caso desse artigo, né. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre os fatores que influenciam, né, na biodiversidade aquática. Acho que seria bem interessante para a gente começar a adentrar no artigo mesmo em si. Pois é, alguns fatores eles vão incluir principalmente fatores ambientais, ecológicos, né? Mas também eles incluem fatores evolutivos, tá? Como a velocidade evolutiva da espécie em questão, né? A área geográfica onde ela está inserida, interações ecológicas intra e interespecíficas também, energia do ambiente, né? Potencial energético de onde a espécie está, produtividade, entre outros. E grandes áreas e habitats complexos, eles criam vários nichos onde se favorecem principalmente a questão evolutiva das espécies, né? Só que tem um porém, que ambientes muito diversos, em alguns casos eles não são interessantes, principalmente para a ecologia da conservação, porque quando o ambiente está muito diverso, muito biodiverso, essa gama muito grande ela pode estar afetando negativamente aquele ecossistema. Entendi. Muito interessante. E assim, eu queria saber de vocês, né, que muito tem se falado sobre a crise da biodiversidade e a extinção, né, de algumas espécies já. E de acordo com o trabalho, né, que a gente está estudando, o artigo de Geist, o que podemos concluir, né, sobre essa temática, né, sobre a crise da biodiversidade e a extinção em si das espécies? No artigo, é muito legal como já no início, né, do resumo, a gente enxerga, assim, principalmente a gente que já está habituado a falar sobre a crise da biodiversidade, a estudar isso, a gente já enxerga que isso está sendo dito já no início, né, na introdução do artigo. Então, mesmo que não seja abordado, porque é um artigo de 2011, a gente vê que ele já está trazendo, né,
esse conceito que hoje está sendo bem abordado. E aí, como vocês enxergam essa temática de acordo com o GAS? Pois é, então, a perspectiva do autor desse artigo em questão, ele pega justamente a grande compreensão da junção das metodologias moleculares e ecológicas e a conscientização, né, da comunidade em geral, principalmente da comunidade de pesquisadores acadêmica, para fazer essa integração entre esses dois nichos. Entendi. Então, na visão dele, essas duas perspectivas são como se fossem... Essas duas perspectivas, não, perdão. Esses dois tipos de métodos seriam ali a cereja do bolo, né? São as perspectivas mais promissoras, digamos assim, de junção. É basicamente isso, né? Que abordagem muito interessante, né? Sobre esse artigo de Gás. Gás. Isso, muito boa mesmo essa reflexão. Então, a gente já está se encaminhando para o final, né? Foi muito bom ter vocês aqui, meninos. Muito obrigada por participarem dessa nossa primeira edição do Pod Eco, né? E é isso. Deixo aqui as palavras para a Carol, se ela quiser. Gente. Mais uma vez, muito obrigada, Salatiel. Muito obrigada, A Flávio. gente agradece o convite. A gente agradece o convite. Não, e esperamos recebê-los outras vezes, né? A gente teve uma conversa bem dinâmica, bem interessante. Eu queria que a gente também falasse sobre outras temáticas em futuros episódios. E eu também queria agradecer a vocês que estão conosco aqui até o final desse episódio aqui do Pod Eco. E convidar que vocês curtam, comentem, sigam a página, compartilhem o conteúdo. Afinal, nosso objetivo aqui é difundir a ciência, que não é uma tarefa fácil, é um desafio. Então, essa é a nossa meta aqui e você vai ajudar muito. Só curtindo, compartilhando, comentando já é de grande ajuda. Então, like, muito obrigada. Se inscreve no canal também do SND. É verdade. Muito importante isso. Segue no Twitter. PPG-CND, que é o doutorado em ciências ambientais aqui da UFOP, o único doutorado da região. Muito interessante mesmo que a gente esteja lá inscrito. Tem muito conteúdo interessante lá também. E, inclusive, né, esperamos estar lá em breve. No nosso Pod Eco. E muito obrigada mais uma vez. Eita! Chegou É o pod mais biodiverso da internet. Tchau, Como tchau. já dito, Boa né? noite. Muito obrigada, viu?